Você sabia que uma das abordagens mais eficazes para combater a depressão pode ser tão simples quanto mudar as suas atividades diárias? Meu nome é Wellington e eu quero convidar você para conhecer a terapia de ativação comportamental, uma técnica poderosa que pode transformar a sua vida. Então, continue assistindo esse vídeo até o final e aprenda como você pode se sentir melhor com pequenas mudanças no seu dia a dia. Não vai embora, hein? Olá, eu sou o Wellington, sou psicólogo clínico e além da terapia cognitivo-comportamental, trabalho também com outras terapias comportamentais, como a terapia do esquema, a terapia de aceitação e compromisso, e hoje eu vou apresentar para vocês a terapia de ativação comportamental, que é muito eficaz para o tratamento da depressão. Você conhece essa terapia? Você já ouviu falar? Então, hoje eu vou explicar quais são os principais pontos e um pouco do funcionamento dessa terapia. Então vai embora, fica conosco até o final, porque vou dar ainda algumas ideias de como você pode utilizar essa terapia no seu tratamento. Vamos lá! Como sabemos, a depressão é um transtorno que pode afetar profundamente a vida de uma pessoa. Quem sofre de depressão frequentemente reduz a quantidade de atividades diárias, chegando ao ponto de ter dificuldades até para se levantar da cama. E toda essa inércia pode ser gerada pela falta de reforçadores positivos que podem ter sido perdidos ou deixados de lado após uma mudança de vida significativa ou até mesmo um trauma. Por exemplo, imagine que alguém perdeu o emprego ou passou por um divórcio ou um trauma que ela possa ter sofrido. Esses eventos podem levar a pessoa a evitar situações que antes eram prazerosas e comuns para ela, desenvolvendo assim um comportamento de esquiva para evitar o que antes era prazeroso e agora é desagradável, agora parece aversivo. É claro que a depressão não surge apenas por esses motivos. Há uma combinação de fatores ambientais, biológicos, que contribuem para o desenvolvimento da depressão. É bom que isso fique bem claro. No entanto, a terapia de ativação comportamental acredita que, independentemente do que tenha causado a depressão, o que mantém a depressão é a inércia comportamental. Por exemplo, uma pessoa pode começar a evitar encontros sociais porque se sente triste, e essa evitação só aumenta a sua tristeza e o seu isolamento. A ativação comportamental atua exatamente nesse ponto, ao incentivar o envolvimento em atividades prazerosas, significativas, ajudando a romper esse ciclo de inércia e começar então a trazer melhorias no humor e no bem-estar da pessoa. Eu vou mostrar então quais são os principais pontos da terapia de ativação comportamental. O primeiro ponto é o aumento das atividades positivas. A terapia de ativação comportamental incentiva os pacientes a aumentar o número de atividades que produzem reforço positivo. Isso inclui interações sociais, hobbies ou outras atividades que proporcionam prazer, que proporcionam satisfação. Imagine alguém que costumava gostar de pintar, mas que abandonou esse hobby devido a um trauma, devido a uma perda e devido a uma depressão. A terapia, então, irá ajudar essa pessoa a retomar a pintura, criando assim momentos de alegria, momentos de realização
e a pessoa pode então retornar à vida que ela tinha antes da depressão. O segundo ponto é a redução de atividades negativas. É exatamente o oposto do primeiro, né? O primeiro aumenta as atividades positivas e agora nós vamos reduzir também as atividades negativas. A terapia, ela foca então em identificar e reduzir atividades que contribuem para a depressão, como isolamento social, a procrastinação. Por exemplo, uma pessoa pode perceber que passa horas navegando nas redes sociais de forma passiva, e isso aumenta a sua sensação de tristeza e de isolamento. A terapia, então, auxilia na substituição dessas atividades negativas por outras que têm um impacto mais positivo na sua rotina. O terceiro ponto é o planejamento estruturado. Uma das chaves da terapia de ativação comportamental é o planejamento estruturado das atividades diárias. O terapeuta trabalha junto com o paciente para criar uma agenda que inclua atividades saudáveis e produtivas. Eu costumo chamar isso de agenda ou rotina antidepressiva. Por exemplo, ao planejar uma caminhada matinal ou uma visita regular a um amigo, o paciente começa a construir uma rotina que promove o seu bem-estar físico e mental. O quarto ponto é o monitoramento do humor. Os pacientes são incentivados a monitorar o seu humor e identificar padrões que possam estar relacionados a certas atividades ou situações. Isso pode ser feito por meio de um diário de humor, onde o paciente vai registrar como ele se sente ao longo de um dia, de uma semana e quais atividades ele está realizando neste período. Com essa informação, então, é possível ajustar o plano de atividades para incluir mais momentos que trazem felicidade e reduzir aqueles que causam estresse ou tristeza. E aí, tá gostando dos pontos? Tá gostando do que você está ouvindo até aqui? Tá conseguindo entender? Coloca aí no comentário, faz aí o seu comentário, dá a sua opinião. A sua opinião é muito importante para nós. Mas vamos lá. Como funciona então a terapia de ativação comportamental no tratamento da depressão? Na depressão, muitas vezes a pessoa acaba adotando comportamentos que mantêm esse estado depressivo, evitando atividades que poderiam ajudá-la a sair desse momento de tristeza. Por exemplo, ao recusar um convite para uma festa de aniversário ou uma saída com os amigos, porque a pessoa pensa vai ser muito cansativo ou eu não tenho ânimo nem para me arrumar, ela perde então a chance de se divertir, de rir, de conversar com outras pessoas. A ideia central da ativação comportamental é reconectar a pessoa com atividades prazerosas que ela costumava fazer antes da depressão, mas que agora tem evitado por estar desanimada ou triste. Para isso, é importante entender dois princípios fundamentais da ativação comportamental. O primeiro princípio é: o que gera a depressão não é o que mantém a depressão. Como eu falei, a depressão pode ter sido causada por eventos como divórcio, luto, a perda de um emprego, uma catástrofe na vida da pessoa. No entanto, o que mantém a depressão é a forma como ela lida com esses eventos. A inércia e a omissão que surgem após esses eventos é o que está mantendo aquele estado depressivo. O segundo princípio é agir de fora para dentro. Quando
está deprimida, a pessoa não terá ânimo para fazer suas atividades habituais. Por isso, é fundamental agir de fora para dentro. A pessoa não precisa esperar que o ânimo apareça para ela começar a fazer algo. Ela deve fazer ou ser ajudada a fazer. E por isso, um profissional de psicologia é muito importante nesse momento. Na terapia de ativação comportamental, o terapeuta ajuda a criar um plano de ação dividido em pequenos passos para que a pessoa consiga agir de fora para dentro e assim se reconectar com as atividades que antes lhe davam prazer e produtividade. Aos poucos, ela resgata a capacidade de fazer as coisas do dia a dia e assim consegue superar a depressão. E aí, gostou de aprender mais sobre a ativação comportamental, sobre a terapia de ativação comportamental? Vimos como ela ajuda a combater a depressão ao reconectar a pessoa com atividades prazerosas e significativas, ajudando a romper o ciclo de inércia e de isolamento. Lembre-se que, embora a depressão seja um desafio, com ajuda certa e pequenas mudanças diárias, é possível encontrar um caminho de volta ao bem-estar físico e mental. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, procure um profissional de psicologia, mas compartilhe esse vídeo, dá essa dica para ela, porque certamente poderá ser o início dessa mudança. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar essa informação preciosa com quem possa precisar. Então, até o próximo vídeo.